A partir da década de 1840, o mundo entrou em uma nova era. Os oceanos, antes fronteiras, transformaram-se nas grandes avenidas do comércio global. O Atlântico se tornava mais movimentado do que nunca e novas rotas redesenharam para sempre o mapa das relações entre os continentes. O crescimento dos impérios europeus, a expansão do comércio internacional e o fluxo constante de pessoas e mercadorias criaram uma exigência inédita: navegar com absoluta precisão. Em alto mar, um erro de minutos significava centenas de quilômetros fora de posição, e o tempo, literalmente, passou a decidir o destino das nações. Foi nesse contexto que o cronômetro marítimo se tornou o instrumento mais valioso a bordo. A ciência finalmente permitia aos capitães determinar a longitude com segurança. E é justamente nesse momento, em 1846, que surge um nome que marcaria a história da cronometria: Ulysse Nardin. Nascida no coração da Suíça, em Le Locle, a manufatura emergiu para atender às demandas dessa nova era dos mares, produzindo cronômetros tão precisos que seriam adotados por marinhas e exploradores ao redor do mundo. Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo do canal Relógios Sem Fronteiras. Hoje, pessoal, um vídeo tanto quanto pessoal, um vídeo que já me solicitaram várias vezes para começar a fazer e finalmente chegou a hora, né, de falar um pouquinho mais sobre a Ulysse Nardin, uma marca que, por mais que não esteja muito presente, ela faz parte integral do canal, da minha trajetória, da minha paixão pela horologia. Para quem me conhece, para quem acompanhou, sabe que o Moonstruck sempre foi o meu grail e hoje vamos entender um pouquinho mais o porquê. Então, pessoal, se você gosta do canal, se você assiste, curte conteúdos sobre horologia, as histórias atrás dos relógios, a importância e os valores que são carregados através desses ponteiros, pessoal, já deixa seu like, comenta e se inscreve. E por favor, considere aí ser um membro horologista, que você tem acesso a conteúdos exclusivos, entrevistas, documentários, filmes e muito mais. Acho que ninguém oferece esse tipo de conteúdo, ninguém, não somente no Brasil, mas em outros canais de relógios, não oferecem esse tipo de conteúdo de maneira tão disponível, tão fácil. Então seja um membro horologista para ajudar aí ao crescimento da relojoaria no país. Bom, então no dia 22 de janeiro de 1823, na pequena cidade de Le Locle, nasce Ulysse Nardin. Ulysse Nardin ele cresceu numa casa onde ele já estava cercado das ferramentas, cercado pelos barulhos de fabricação, cercado pela procura da precisão que era tão importante naquela época na Suíça. O pai dele já era um relojoeiro. Leonard Frédéric Nardin era um relojoeiro de profissão e, como era comum naquela época, a família também fazia parte dessa tarefa que era tão importante na fabricação descentralizada na Suíça, ao longo das famílias de toda a região de Le Locle. E foi nessa tradição que Ulysse Nardin aprendeu e reconheceu a importância dos relógios desde cedo. E por mais que Ulysse Nardin ele ficou muito tempo trabalhando com seu pai, em sua casa, com sua família, ele percebeu que não era apenas aquilo que ele queria, porque era responsável, começou trabalhando na bancada, depois se desenvolveu a ajudar em peças mais complicadas ou até mesmo na gestão da empresa familiar, mas ele queria algo mais. Então foi aí que ele foi sozinho em procurar mais inspirações, procurar aprimorar seu conhecimento, se tornar um relojoeiro melhor. E sozinho ele saiu por um tour de aperfeiçoamento entre os maiores relojoeiros disponíveis naquela época. Então em Neuchâtel ele trabalha com Frédéric Dubois, um mestre da precisão na cronometria. E desde o início de sua vida,
Ulysse Nardin é mergulhado dentro na elite da procura da medição do tempo, da precisão, essa busca incessante. E por causa da época em que ele estava vivendo, a aplicação dos relógios, a procura pela precisão, todos esses trabalhos, essa pesquisa que ele faz, essa procura do aperfeiçoamento pessoal é dedicada para os mares, dedicada para a cronometria marinha. Então foi aos 23 anos de idade, em 1846, que Ulysse Nardin toma sua maior decisão e decide abrir seu próprio ateliê. Então ele fundou a empresa com seu próprio nome, Ulysse Nardin, em Le Locle, sem luxo, sem investidores, sem uma grande equipe, apenas uma ambição e um desejo de criar as peças mais precisas para a cronometria marinha. E nos 100 anos seguintes, a Ulysse Nardin se confunde com a história da navegação. No século XIX, a casa conquista medalhas nas grandes exposições. Londres, em 1862, Paris, em 1889, Chicago, em 1893. E mais importante, começa a acumular certificados de precisão nos observatórios, em especial o de Neuchâtel, a partir de 1867. No início, então, do século XX, os cronômetros de Ulysse Nardin se tornam essenciais tanto em embarcações de militares, né, das grandes marinhas dos impérios, dos países do mundo, mas assim também como os grandes barcos de carga que estavam navegando pelos mares. E para contar um pouquinho dessa história, né, pessoal, um pouco do impacto real que esses cronômetros marinhos tiveram ao longo dos anos, temos aí a honra hoje de poder apresentar histórias reais, cronômetros que viveram, que trabalharam, que navegaram os mares aí, até mesmo representando o Brasil. E por isso eu devo agradecer, né, ao grande colecionador Sr. Gravina aqui no Brasil, que nos estendeu essa gentileza de poder apresentar cronômetros de sua coleção particular, que agora vamos conhecer um pouquinho mais de suas histórias. Fabricado em 1910, destinado à Marinha do Brasil, pertence ao auge clássico da cronometria naval. A peça traz consigo um detalhe raro: as instruções de uso ainda escritas em ortografia antiga, sinal de um país e de um mundo que falava outra língua gráfica, anterior às reformas do século XX. Na tampa interna, uma inscrição administrativa da própria Marinha, datada de 1912, transforma o cronômetro em um documento histórico. O outro cronômetro, menor e mais antigo, remete aos fins do século XIX e à expansão global da marca, destinado ao mercado japonês. Esse instrumento viajou para o Oriente, que se abria a uma velocidade extraordinária à ciência e à tecnologia ocidental. E esses instrumentos, pessoal, são instrumentos feitos para o oceano, para abrir rotas, para levar pessoas ao seu destino e de volta para casa. Esses são instrumentos que contam histórias, que salvaram vidas. E esse é o impacto real que eu queria mostrar muito na história de hoje. Porque muitas vezes a gente fica falando dos relógios que são utilizados, mas às vezes a gente perde um pouco a noção por causa da distância. Mas esses cronômetros realmente contam uma história. E muito do mundo que conhecemos hoje é possível por causa desse cronômetro. O mundo é como ele é hoje por causa desses cronômetros que aí tivemos a oportunidade de ver e conhecer um pouquinho mais. E pessoal, lembrando aqui, querendo agradecer ao amigo do canal, patrocinador aqui para esse vídeo, a Insider. É isso aí, pessoal. Com o cupom TREVOR você tem descontos sensacionais em camisetas e camisas e outros artigos aí para você se vestir da melhor maneira, de maneira elegante, esportiva, confortável ao longo do seu dia a dia. E como eu sempre falo, independente do relógio que você esteja usando, estou usando aqui um aviador gigante, camisa Insider, muito confortável, estilo, elegância é essencial na sua apresentação. E independente do relógio que você queira, com certeza a Insider vai ter uma boa
opção para você, tá? Então, entra no site, dá uma procurada, com certeza, como vocês estão vendo aí, tem várias opções, tá? Então, o cupom Trevor vai ter um desconto sensacional. Use o cupom, compre algo para você, um presente aí para sua esposa, para sua namorada, para alguém da família que vai ajudar o canal, a Insider, ajudando a relojoaria, né? Muito bom a Insider, uma marca tão importante em vários setores. Hoje está percebendo a importância da relojoaria aqui, apoiando o canal. Então, entra no site da Insider, cupom Trevor, você não vai se arrepender, pessoal. E é impressionante, pessoal, quando a gente vê a importância da Ulysse Nardin no fim do século XIX até 1975, pela quantidade de prêmios, certificações que eles comandaram ao redor do mundo. Ulysse Nardin, ela dominava os mares. A Ulysse Nardin comandava e navegava os barcos mais importantes, sejam eles militares, comerciais, de passageiros, pelo mundo, pelos mares, abrindo rotas e levando as pessoas aí até seus destinos. Mas tudo isso mudou com a crise do quartzo. E é muito importante lembrar que a crise do quartzo não foi apenas a questão dos relógios de pulso, mas também na cronometria marinha. E a navegação marítima deixa de ser mecânica e passa a ser eletrônica. E depois satelital. E a Ulysse Nardin entra em declínio absoluto. Em 1980, a marca que antes dominava os mares pelo mundo se torna apenas em uma pequena oficina com apenas um relojoeiro trabalhando. E aqui, pessoal, que eu preciso dar uma pausa, digamos assim, na história da Ulysse Nardin, porque quando eu comecei a trabalhar sobre esse roteiro, eu tinha a intenção de contar a história de maneira cronológica, passando aí pelos grandes momentos na trajetória da marca. Mas ao mesmo tempo tem uma parte pessoal minha que eu queria compartilhar com vocês, porque a Ulysse Nardin, como eu já comentei, por mais que seja uma marca que eu não fale muito no canal, ela é central para mim. Ela é parte da razão pela qual eu me apaixonei pela horologia, que eu consegui começar a compreender um pouco dessa ciência, dessa arte, porque é uma história fascinante quando a gente vê que Ulysse Nardin dominou os mares, sendo fornecedora de cronômetros marinhos, instrumentos muito precisos para as grandes marinhas do mundo, né? E que em 1865 ela se muda para o mesmo endereço que está hoje. E nos anos 80, aí praticamente, cara, um ateliê vazio. E tem pessoas incríveis atrás dessa trajetória. Não somente o pai de Ulysse Nardin, o próprio Ulysse Nardin, mas também o filho dele depois. Mas tem duas pessoas e tem um lançamento específico que eu preciso compartilhar com vocês, porque acho que é importante contar um pouco dessa história também, desde um ponto de vista pessoal, porque é muito, muito importante para mim. Então eu queria falar um pouquinho, pessoal, sobre a trilogia do tempo. Em 1985, a Ulysse Nardin, então, estava sob gestão de Rolf Schneider, e ele com o grande filósofo, cientista, estudioso Oechsling, eles criaram aí a primeira peça da trilogia do tempo, o Astrolabium Galileo Galilei. E foi um choque para a indústria. Um mostrador inspirado num astrolábio não exibe apenas horas e minutos, ele mostra a posição do Sol, da Lua e das estrelas vistas desde a Terra, em qualquer lugar do planeta. O astrolábio indica hora e local solar, nascer e pôr do Sol, aurora e crepúsculo, fases da Lua, nascer e pôr da Lua, eclipses do Sol e da Lua, posições de estrelas principais e até o Trópico de Capricórnio no mostrador. Tudo isso comandado por uma única coroa, um calibre automático que faz parecer simples o que é quase impossível em termos de cálculo e engrenagens. O impacto é tão grande que em 1989 o Astrolabium entra no Guinness Book of Records como o relógio de pulso mais complexo, mais funcional do mundo. 21 complicações. Mais do que um sucesso técnico, ele tem um efeito simbólico e tira a Ulysse Nardin do ostracismo e mostra ao mundo que uma antiga fabricante de cronômetros navais é capaz de colocar o cosmos inteiro num pulso. E é muito importante entender, né, pessoal, que naquela época, em 1985, até meados dos anos 90,
as casas ainda não tinham essa questão de movimentos in-house, né? Não tinha essa questão de complicações fabricadas internamente. Algumas casas sim, como Patek Philippe, Vacheron, mas a grande parte das casas estavam sempre comprando os seus movimentos. Mas para uma casa que estava praticamente no esquecimento, no abandono, de repente aparece com um relógio astronômico apresentando complicações nunca antes imagináveis, desde um ponto de vista orológico de pulso, foi uma barreira impressionante. E tanto foi sucesso que em 1988 aparece o segundo ato dessa trilogia. Planetarium Copernicus. Se o astrolábio mostra o céu visto da Terra, o Planetarium leva o dono do relógio para uma visão quase de fora, ao estilo de Copérnico. No mostrador, pequenos discos representam Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, girando ao redor do Sol, cada um com sua velocidade proporcional. Ao mesmo tempo, é possível ler a posição desses planetas em relação à Terra, aos signos do zodíaco e aos meses do ano. O anel externo com meses e signos do zodíaco completa uma rotação em um ano verdadeiro, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, de forma tão precisa que o relógio não precisa de correções manuais de ano bissexto. Em outras palavras, o Planetarium Copernicus é um planisfério dinâmico, um modelo do Sistema Solar em miniatura, fiel às proporções astronômicas, girando lentamente sobre o pulso de quem o usa. E em 1992, pessoal, vem o que talvez seja a beleza, a poesia mais linda, o grande ato dessa trilogia, o Tellurium Johannes Kepler. Em vez de colocar o Sol no centro, ele coloca a Terra como protagonista. Um grande disco de esmalte representa o planeta visto de cima, a partir do Polo Norte, com continentes e oceanos em cores vívidas. Esse disco gira, mostrando a rotação da Terra e o seu movimento em torno do Sol. Uma pequena mola flexível curva sobre o mostrador marca a zona iluminada pelo Sol, separando dia e noite, indicando o trecho do planeta que está amanhecendo ou anoitecendo. Com isso, o relógio consegue mostrar o trecho da Terra iluminado, horários de nascer e pôr do Sol, fases da Lua e eclipses solares e lunares. Produzido em séries muito limitadas, o Tellurium é um instrumento planetário de pulso, orrery comprimido em alguns centímetros de diâmetro. Essa trilogia, pessoal, realmente marcou o renascimento da marca. Schneider e Oechsle, eles arriscaram tudo nessa trilogia insana, coisa que ninguém tinha feito na época. A marca, que já estava em decadência, que já estava esquecida, eles arriscaram tudo e foi um sucesso. Então, ela reposicionou a marca de volta na conversa da alta relojoaria, na fabricação de movimentos. Mas também, como eu falei, foi o renascimento da marca, porque uma marca que estava associada ao cronômetros marinhos, algo totalmente obsoleto, esquecido, mas a reposicionou como um laboratório de astronomia mecânica de pulso. Relógios que são mapas do céu, modelos do sistema solar. Ulysse Nardin deixou de guiar navios pelos oceanos, mas com seus relógios, com sua trilogia do tempo, ela começou a guiar o espírito e o olhar humano em seu lugar no universo, a olhar para o cosmos e perceber o nosso tempo, a preciosidade de cada segundo que passa em comparação aos grandes astros do nosso universo. E aqui, pessoal, não consegui elaborar muito sobre Rolf Schneider e Oechsle, né? Rolf Schneider, um empresário, e Oechsle, que era um filósofo relojoeiro, que foram em rebeldia à precisão da crise do quartz, à precisão dos relógios a quartz, né? Uma resposta direta à crise do quartz que praticamente acabou com a marca. E essas três peças foram cruciais para a valorização e a importância da relojoaria mecânica em sua essência mais orológica. E essa rebeldia, e essa criatividade, e essa importância mecânica foi o que habilitou
não somente ao Ulysse Nardin, com o Freak, como já vamos ver também, que é uma das grandes peças, e o Moonstruck depois, que o Moonstruck é um dos meus grails, foi essa ousadia, essa criatividade, né, para criar relógios mecânicos de importância singular. E o Moonstruck pega tudo aquilo que me fascina na trilogia, a relação entre terra, lua, sol, mares, ciclos celestes, e apresenta isso de um jeito profundamente poético e ao mesmo tempo extremamente legível. Ele conta uma história no mostrador, mostra as fases da lua, a posição do sol, as marés. É quase como ter um pequeno planetário no pulso, mas com um foco muito humano, o impacto real que esses movimentos têm na nossa vida. A trilogia do tempo, o Freak e o Moonstruck não são capítulos de uma história técnica, mas eles são parte do motivo pelo qual eu me apaixonei por esse universo. São relógios que me fizeram entender que a relojoaria pode ser mais do que o luxo, mais do que status, mais do que um objeto caro. Ela pode ser ciência, poesia, astronomia, filosofia. Tudo comprimido em alguns centímetros de metal, vidro e engrenagens. Por isso, poder sentar aqui e compartilhar isso com vocês não é fazer mais um vídeo para o canal, fazer conteúdo, mas é de verdade, é um dever de honra e felicidade poder compartilhar essa história com vocês. E se tem alguma coisa, pessoal, que eu quero que você possa levar e você possa entender desse vídeo, é que a aurologia, quando é levada a sério, ela não é sobre relógios, é sobre o tempo, é sobre humanidade, é sobre imaginação. E enquanto existirem pessoas dispostas a colocar tudo isso dentro de um calibre, e pessoas como você aqui, disposta a ouvir, sentar, escutar, assistir o vídeo, essa arte nunca vai desaparecer. Então, pessoal, muito obrigado você que já acompanha o canal há um tempo, você que já acompanha as histórias da urologia aqui no canal, e muito obrigado você que toma seu tempo para sentar e me escutar. Eu espero que hoje tenha sido outra história, mas que se você não conhecia, espero que agora você possa apreciar a urologia um pouquinho assim como eu.